Pode falar. Tá iniciando. Deixa eu ver minhas anotações. Eu tenho que aceitar. Já aceitei. Olá, Olá, deixa eu melhorar aqui tudo bem? do celular. Já consegui. Tá baixinho o som, não sei se o meu tá baixo. Pode aumentar. Tá no máximo. E agora Tudo bem? tudo bem. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Tô tentando me ajeitar aqui para mais para trás um pouquinho. Que eu peguei um. Tá bom aqui? Tô com uma filha de coração aqui que é Tem minha. Pode 15 dar boa já. noite pro pessoal. Oi, boa noite para quem já está entrando. Boa Boa noite, noite, tudo bem? tudo bom? Tivemos uns contratempos técnicos aqui, mas Tá. Eu costumo dizer a que, gente vai eu costumo dizer que aguardar todas um as coisas segundinho ainda para o pessoal entrar mais. melhorou a minha. Acho que tá muito forte, Lu. É melhor desligar. Tá meio forte. E Desligue. tá um pouco baixo o seu som. Eu vou tentar Deixa falar mais eu... alto. Melhorou agora? Melhorou? Você tá com um colarzinho meu, é? Hã? Oi? Você tá com um colarzinho que eu fiz? Ó, É, isso é em sua homenagem. Hoje eu botei seu colar. que- Eu eu tenho uma faço, roupa preta para ficar bem bonita. eu fiz uma daí desse colar, foi muito lindo. O seu som tá um pouco baixo. Eu tô tentando falar mais alto. Melhorou? Melhorou? Lua, vinha ver meu som, ela disse que tá um pouco baixo. Com cabelo no rosto. Tô tentando melhorar aqui, peraí. Melhorou? Pega um copo d'água para mim, por favor. Tá melhor? Melhorou agora? Mais ou menos. Então deixa eu chegar o celular mais perto. Agora melhorou? Desculpe te pedir, mas Melhorou? eu não tô escutando, eu não sei como é que você tá ouvindo, vendo. É melhor. Vou tentar falar mais alto agora, tá melhor? Oi? Ó, tô falando mais alto, tá melhor? Mais ou menos. Não sei, Caleb, entra ali para você ver. Eu penso um copo d'água? Hã? Tem sim, só virar. Desculpa, Olha agora, Ludi, melhorou? um pouco. Pega o fone de ouvido para ver, Lu, se melhora. Eu acho melhor. Tô tentando ver uma posição aqui Ai, ideal. que engraçado. Ah, tá bom assim. Ai, me deu uma secura na garganta. Tá muito frio aí? Não, hoje tá bom, hoje não tá tão frio aqui. Hoje tá Ai, um clima agradável. nós estamos frio aqui, com 21 graus. Pra gente é horroroso. Para você está frio? Frio. Tá bom. Bom, então, a gente pode ir iniciando, já estamos com alguns participantes. Então, eu estou estreando também nessas lives, né, com uma querida amiga e artista, a Viga Gordilho. E nós vamos, assim, semanalmente conversar. Eu vou conversar com algum artista convidado e tal, então, para termos algumas trocas de experiências e, enfim, de conteúdo também, do que cada um pode estar contribuindo com esse momento e com as pessoas queridas que nos assistem. Eu quero também agradecer já aos participantes que estão entrando e tal, né? Então, eu vou apresentar a Viga, tá? Pronto. Ela é uma artista plástica, pesquisadora, professora, escritora também, atua em cursos de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, né, e realiza diversas, eu acho que ela saiu, entrou, agora entrou.
Tô aqui. realiza exposições em diversas cidades brasileiras, europeias, africanas. Então, ela vai tecendo, atualmente, tecem relações, né, entre arte e natureza, arte e vida, né, buscando justamente esse cruzamento simbólico em afro-indígena, luso-europeia, brasileira, no caso, através dessas folhas sagradas que entrelaçam paisagens pictóricas e objetos recolhidos em tempos e espaços distintos. Ela possui graduação em desenho e plástica pela Universidade Federal da Bahia, mestrado na Bahia também, doutorado na escola da USP, na ECA, né? E pós-doutorado na cidade de Porto. Enfim, a seu currículo é vastíssimo, né? Então, com prêmios, exposições em vários locais, e, inclusive, tenho vários livros publicados, né? Como eu tenho aqui, a gente vai falar depois um pouco, né? Que isso aqui é da tese de doutorado, né? O resultado, depois eu comento um pouco, Cantos, contos e cantas, cantos, contos e contas, desculpe, uma trama às águas como lugar de passagem. Aí, entre outros, e esse aqui que eu ganhei de presente alguns anos atrás, né, belíssimo também, uma delícia, né, onde as casas se vestem de céu, né, inclusive ganhei um bonequinho, né, depois você comenta um pouquinho sobre esse trabalho que é lindo, né, então eu vou deixar para você, então, contar um pouco das suas experiências, porque se eu vou ler todo o currículo, né, então, não vou deixar espaço para sua fala. Tá no lado, está na plataforma. Isso, está na plataforma, tem o seu site também, né? Então, Viga, nos conte um pouco sobre as tuas experiências como artista, pesquisadora, como é que as tuas ideias são, como você mesmo comenta, são fertilizadas, né? Como nesse espaço de artista, pesquisadora e professora. Deixa eu ver, deixa eu puxar um fio, né? Deixa eu puxar um fio. Eu vou buscar o fio desse momento que a gente está vivendo agora, tá? Que nós estamos, assim, porque eu sou uma artista Estou de... achando tão baixo. Tá escutando melhor agora? Mais ou menos, está um pouco Deixa baixo. eu tentar falar mais alto e estou providenciando aqui um fone de ouvido para ver se colocando o fone eu consigo ficar mais audível. Fala um pouquinho para eu testar, Lourdes. Melhora. Pronto, melhora. Com o fone de ouvido. Tá melhor agora? Ótimo, ótimo. Bem melhor. Eu estou aqui com uma assessora. Pronto. A assessora é bom nessas horas. Pronto, então vamos lá. Assim, eu acho que vou começar por agora, porque é um contraponto para a minha vida, né? Eu sou uma artista que gosta de transitar, né? Eu tenho sempre os rios são meus pontos de referência, são cidades ribeirinhas, e buscando essas margens, enquanto território, enquanto cultura, eu vou buscando, eu vou experienciando a vida, né? Então, geralmente eu chego em cidades ribeirinhas, tanto no Brasil como na África, né? Eu tive a oportunidade de 2 vezes, na Espanha, na Alemanha, agora em Portugal, sempre próximo a um rio. Por que rio? Porque rio, para mim, além de ser caminho, é o lugar que as pessoas buscavam para criar suas comunidades. Então, nessas cidades ribeirinhas, eu sempre encontro a cultura mais genuína, mais pura. E é isso que me interessa. Então, é a partir dessa questão de raiz mesmo que eu busco minhas antenas para o mundo. E nesse momento agora, já desde 2019, que eu já venho trabalhando com folhas sagradas, né? Eu venho trabalhando com essas folhas, sempre eu estou muito ligada à natureza, né? A paisagem, a questão da etnia,
Eu sou um pouco também arqueóloga, antropóloga, socióloga, eu estou sempre pertinho de comunidade. E essas, como eu gosto muito de benzadeiras, né, que benzem a gente desde criança, eu fui criada em interior, então eu sempre fiquei muito impressionada com essas folhas. E elas começaram a me interessar. Primeiro no aspecto tintorial, né, porque toda a minha obra agora é tingida com essas folhas. Porque eu acredito também nessa profecia de você estar trabalhando com a natureza, buscando a tinta através dela, no caso, corante. E essas Uhum. folhas ditas sagradas, vou dar um exemplo, a arruda, por exemplo. A arruda, eu sempre acreditei que era uma planta brasileira. Né? Eu falava, os africanos usam porque é uma planta brasileira, mas não é. Ela veio do Mediterrâneo. E eu fui Uhum. buscar, pesquisar sobre a arruda, vi que ela vai muito, muito, muito mais além. Para você ter uma ideia, há estudos que o próprio Leonardo da Vinci tinha uma plantinha de arruda e fazia chá para buscar Olha só, inspiração. O olha só. brasileiro, o baiano, ele usa arruda para proteção. Ele põe uma Sim, folhinha atrás da orelha, ele faz chás. Eu descobri que o chá da arruda muito forte é abortivo. Fui fazer uma pesquisa mais aguda e vi que as mulheres usavam para tirar os filhos indesejáveis dos senhores feudais, dos senhores de olha só. engenho. Então, é uma planta cheia de mistério. E por aí vai, né? Eu comecei a pesquisar essas plantas, primeiro dentro da biologia, depois na própria ciência, depois no simbolismo, e ao mesmo tempo tingindo essas peças. E tudo começou com essa coisa de, quando eu voltei de Portugal, eu já encontrei a pandemia, da gente ter esse recolhimento, né? A gente está dentro de uma casa e fazer da É. nossa casa, como a gente está aqui, o local de trabalho, o local de interlocuções com os estudantes, com orientação. Então, eu comecei a pensar nessa ideia de casa enquanto casulo, enquanto Uhum. transformação. E aqui eu peguei até, quando você falou que não ia conseguir passar as imagens, eu estou na frente, né, na porta do meu ateliê. Vocês estão vendo que tem Sim, um pouco, tá linda esse fundo aí. tem umas plantas secando, penduradas. Então, por exemplo, esse aqui foi o primeiro objeto que eu criei com galinhos de jacarandá. Eu chamei de pequena floresta. Depois aqui tem folhas sagradas dentro, tá vendo? Eu imprimi essas Sim, folhas e sequei essas folhas. Depois enrolei como um pequeno casulo, um ninho, uma ideia de que elas... Espera que aqui ficou meio escura a minha tela. Lu, que elas me mas a protegem. gente está te vendo. Tá me vendo? Para mim escureceu Sim. um pouquinho. A minha tela escureceu um pouquinho. Pronto. Então foram as primeiras experiências. E como eu tinha ganho os galhos de jacarandá, eu achei tão linda essa coisa da fragilidade das nossas vidas, junto com uma Uhum. árvore que dura mais de 100 anos. Eu também estava perdendo a minha mãe, né, que faleceu ano passado, então juntou tudo isso. Essa questão de arte, vida, casulo e invólucro, e eu fiquei pensando nessa coisa de estar envolvida mesmo, né, envolvida. Então, as Como uma primeiras... proteção, né? Quase como algo que protege, de cuidado também, não é Eu gosto, isso? eu gosto muito da palavra, né? As palavras são sempre minhas companheiras e eu sou apaixonada Sim, pela língua portuguesa. Eu gosto muito da palavra velar, né? Velar, velar. porque velar é você cuidar, né? A gente vela um morto, Uhum. mas também eu estou velando a cultura. Eu tenho uma cultura que é Sim, velada, que ela não é transparente para mim. Você falou dos bonequinhos, na verdade são voodoos, que há muito preconceito no Brasil em relação a esses bonequinhos. E na África eu sim. vi que eles são ex-votos. Então, cadê ele? Está aí pertinho? Pronto. Essa daí é Maria do Céu, tadinha. Ela vivia com a cabeça no céu, né? Então, são pessoas que eu conheci. São pessoas que eu conheci e quis transformar esses bonequinhos em agradecimento. Então, eu agradeço a Maria do Céu, né, pela comida que ela me dava no recôncavo, mas ela era aérea, ela vivia com a cabeça no céu. Então, sempre eu tenho que ter experiência para poder criar a minha obra. Eu crio a partir de experiência, a partir, eu chamo de Uhum. escuta sensível, um causo, né, que a gente chama história.
história de vida. Então eu gosto de estar com essas pessoas. Então você está sempre conectada com a vida, né? Assim, com as coisas que te impregnam, que te sensibilizam, e isso vai fertilizando o teu processo criativo nesse sentido, como tu estás nos colocando. A minha família mais próxima de mim, vai cair na mão de minha mãe é um perigo, porque tudo ela transforma. Aqui, por exemplo, ó, quando eu fiz 60 anos, essa minha filha de coração me deu um bonsai, que eu sou apaixonada por bonsai. Tá vendo ele aqui? Só que Sim, eu não, aqui na Bahia é meio difícil cuidar de bonsai. Eu não sei se é o clima. Eu cuidei, ele durou um ano mais ou menos e começou a murchar. Aí ele ficou penduradinho também na porta do ateliê, um tempão assim, secando. E eu olhava para ele e dizia, meu Deus, eu quero perpetuar, eu quero eternizar esse bonsai. Então eu resolvi criar um objeto com ele, tá vendo? Eu inverti. sim, dá para Tá ver, vendo? sim. Tem um fiozinho que escapa. Eu gosto muito de furar minhas caixas. Como a natureza, ela não pode ser contida, né? Ela vai buscando Sim. espaços, como a água. Então, eu furo as Uhum. minhas caixinhas de acrílico para sair uma fibra. É um lápis lazuli, ela está tingida com lápis lazuli. Uso muito ouro no meu trabalho. Eu uso ouro e em Portugal eu ainda intensifiquei mais. Primeiro porque é um E qual é o patrimônio sentido nosso, de né? você estar buscando, trabalhando então com ouro também, com esses outros materiais que você, no sentido de criar uma aura, algo como algo muito precioso, qual é a simbologia de estar usando então esse... Tudo que você falou aí tem uma relação, né, com meu conceito, mas para mim o mais importante, nós temos três metais na cultura africana, que é o metal amarelo, o metal branco, que é a prata, e o metal dourado, que é o cobre. Esses Uhum, metais, eles são usados para ferramenta dos orixás, né, para defesa, para luta, para dança. Vários orixás, por exemplo, a nossa Oxum, ela usa um espelho dourado, né, para se olhar. sim, A Iemanjá usa um espelho prata. Mas eu não uhum, trabalho com representação, eu trabalho com apresentação. Então eu vou em busca da matéria, né? E se a uhum, gente pensar, por exemplo, o ouro, ele foi sacaneado assim, né? Tiraram ouro, ainda tiram ouro da África, tiraram o nosso ouro do Brasil. Então é como se eu estivesse retornando com essa preciosidade, é quase uma resposta, né? Em Portugal uhum. eu fui buscar ouro mesmo, 18, para trabalhar com minhas peças, porque eu sabia que aquele ouro tinha vindo do Brasil. Então era uma questão de dizer, olha, eu estou aqui, sou brasileira, né? Vamos decoloniar tudo isso, porque na verdade esse ouro é nosso, não é? Então assim, para mim o ouro os metais preciosos, eles são ligados à preciosidade e à cultura, ao que foi Ah, muito, tirado do muito nosso interessante. país. Então é É uma muito espécie interessante. de eternizar mesmo, por isso que eu dou Sim. banho nesses objetos. Eu vi que do teu trabalho também, dá para fechar essa porta aí, porque tem um carro fazendo um barulho aqui. Como é que tu introduziste no teu trabalho, naquelas que tu chamas de trilhas de cristal, o vidro, que são de uma delicadeza, de uma beleza que... Um trabalho belíssimo também. O vidro, na verdade, eu sempre fui apaixonada por cristal, né? Tanto eu fiz até uma interferência numa antiga fábrica de cristal aqui na Bahia, com vários artistas, mas isso Hum, virou livro também, foi um trabalho premiado. Mas o cristal, para mim, é outro símbolo também de transparência e de fragilidade. E o cristal uhum, também, ele detém a cor de óptica, né? Vamos pensar em Newton, a decomposição da luz, né, através do cristal. Então, para mim, ele sim. é um material de bastante energia. E quando eu fui para a Europa, fazia o pós-doutorado, eu fui com a meta de trabalhar com vidro, porque na Bahia nós não temos mais essa tradição, só tínhamos a Fratelli Vita, que está extinta. Então eu fui com essa curiosidade. E eu não queria o vidro, eu queria o cristal. Então eu fui comprar cristal na Alemanha, porque o vidro que nós trabalhávamos na universidade era um aproveitamento de garrafas. Eu comecei assim.
mas depois eu Ah, fui sim. buscar o cristal, né? Por que que eu quero com o cristal? Alguns conceitos para mim são importantes. Primeiro, a transparência. Sim, Segundo, a fragilidade, né? Como é frágil quando a gente entra numa caverna, numa gruta e vê as estalactitas, né? sim, Aquela formação de água de milhares de anos, mas se você tocar, ela quebra. E essa ligação com a transparência e com a fragilidade é muito da nossa cultura brasileira, não é? sim. Como nós precisamos ser transparentes, especialmente na cidade que eu vivo. Então, que cultura é essa que eu vou colocar folclore entre aspas, tá? Que Uhum. tem essa coisa de folclore e a gente não tem a essência disso. Então, o vidro, para mim, ele traz essa transparência da cultura. Então, eu modelei 99 folhas sagradas, que na época era a idade da minha mãe, e modelei, tirei a forma, com uma pinça eu usei grãos de cristal, levei a temperatura elevada de 1000 graus e criei 1000 folhas de cristal, né? Que elas são pêndulos. Eu tenho uma numa caixinha aqui, deixa a São minha... Eu criei mil folhas? noventa e No, nove folhas, na época era a no, idade da minha mãe. noventa e ah, nove sim, eu ia folhas, lhe perguntar por que das 99, 99 né? folhas. Quando eu É, li sobre o seu trabalho, me chamou a atenção. eu Aí, agora estou fazendo a nesse referência. número, porque é quase Ah, 100, né? sim, E ela faleceu sim, com ah, noventa que e nove lindo, é muito, anos. Então eu é, quis fazer essa homenagem também da fragilidade do corpo, da fragilidade da vida, como nós estamos sim, agora, né? Nós somos sim, frágeis diante do mundo, nós somos frágeis diante da natureza. E sim. para mim, o vidro, o cristal, ele representa essa fragilidade. Imagine eu trazer 99 peças de cristal para o Brasil em uma mala, né? O cuidado, o montador do museu, que eu expus em Portugal, ficou comigo um dia embalando essas folhas, uma por uma, porque eu não queria Ah, que quebrasse nossa. nada, e mesmo assim alguns pedacinhos, mas faz E parte do não, processo mesmo. sim, sim, sim. Me fala um pouco então dessa tua. Eu fiquei curiosa também sobre esse teu trabalho que tu fizeste na África, né? Eu acho que tem aqui até uma foto aqui nesse teu livro, né? Como é que É o foi último esse capítulo. encontro? Porque não sei se você já tinha ido outras vezes para. Ah, eu amo essa foto, eu amo. Essas Eu mulheres são as achei mulheres, linda também. são as mulheres de Debele. Eu estava aprendendo a fazer as contas, enrolar as contas, e uma amiga minha tirou a foto. Tinham mais, eram 5 mulheres. Eu fiz um cortezinho. Na verdade, como eu disse, eu sou uma artista andarilha, né? Imagine como eu estou Sim, agora, 2 anos quase em casa. deve estar Hoje, sendo bem hoje, difícil. hoje eu recebi um convite para Portugal, para outubro. Eu falei, vamos esperar o que é que o mundo reserva para a gente, né? Eu não posso dar sim Sim, ou não, porque a gente tem que esperar as coisas se resolverem. Fizemos a nossa parte, agora a gente tem que aguardar mesmo. E como eu sou uma sim, artista andarilha, eu estava numa residência na Alemanha. Durante o sim. doutorado, eu ganhei uma bolsa e fui fazer uma residência em 2 cidades lá do norte da Alemanha, Essen e Hagen, para trabalhar numa mina de carvão. Só trabalhei com carvão, foi maravilhoso. E lá, a curadora dessa exposição era uma pessoa ligada à Unesco. E eu fiz um trabalho todo preto e abri pequenas janelinhas pretas. Quando você abria, tinha um pedacinho de um céu estrelado, um pouquinho de terra, folhas. Eram janelinhas mínimas nesse trabalho. Tem um livro também publicado. Acho que aí aparecem algumas imagens. Na minha tese, eu coloquei algumas imagens da Alemanha. E a curadora que estava lá, ela tinha um projeto com a Unesco e ela perguntou para É mim, esse daqui? exatamente. Esse é um dos fragmentos, mas tem uma foto aí eu trabalhando nos painéis enormes. Vire, acho que é na folha anterior, eu não tenho certeza. Tem aí, tem. Esse já foi um trabalho final, um trabalho que ficou lá no acervo do museu. Mas é eu trabalhando com umas fibras, tingindo as fibras. Isso, olha aí, esse que está no ar livre. Eu trabalhei com carvão e essas pequenas janelinhas. Aí ela gostou muito do meu trabalho e disse, olha,
Nós estamos com um projeto agora para Johannesburg e eu queria muito que você desenvolvesse um projeto para ir junto com a turma. Só era eu de brasileira, era uma artista da Croácia, da Alemanha tinham 3, uma da Holanda, e africanas iam ter 5. Falei, bom, vou estar em casa, né? E aí eu fiquei muito animada e fiz o projeto, eles aceitaram. E eu fui a primeira vez para Mpumalanga, que é essa região das Lidebele, e eu fui para trabalhar com essa questão da conta, né? Por isso que o livro ele fala dessa conta, como eu disse, eu adoro a palavra em português, né? Que é o faz de conta, ao mesmo tempo é uma miçanga, que serviu como dinheiro também na troca de escravos, enfim. Tem Sim, todo um tem vários conteúdo aí, só significados. significados. Então eu fui lá para aquele cantinho da África, lá no Rio Orange, depois fui até para o Rio Crocodile, e convivi com essas mulheres, fizemos vários trabalhos com ela, com fotografia, e eu acabei fazendo pequenos patuais, aí também nesse livro tem, com folhas sagradas. Eu sempre trabalhei com essas folhas com tingimento, e essa grade que você mostrou na Alemanha, eu também usei ela com oxidação nas grandes rendas, né? Esse trabalho acho que está aí também. Acho não, está com certeza. Daí Tá, é o das rendas? é o das rendas Rendas? grande, com uns Ah, esse eu achei patuaizinhos. belíssimo. Esse também? Esse já foi feito no na minha defesa. Aí tem renda do mundo inteiro, Ludi. Onde eu ia, eu buscava um pedacinho de renda, às vezes um vestido. Ah, você não quer mais? Me dá esse vestido. Eu guardava a renda. Sabe, tem um poema de Drummond que eu gosto muito. Não sei se você conhece, O Caso do Vestido, que ela pendura um vestido de renda na parede e as filhas perguntam para ela, mãe, o que é esse vestido pendurado naquele prego? É o vestido de uma dona que passou. Olha, não fala nada. Boca não diz palavra, o seu pai vem chegando. É lindo esse poema. E ela fala desse mistério das rendas. E Drummond, na época, eu escutava muito em São Paulo, lia muito e acabou me influenciando para eu criar essa obra com as rendas e com esses patuais sagrados. É muita história, Ah. Ludi. É muita história. É muita história. E é muito lindo esse livro aqui, eu acho que tem assim, justamente você vai colocando as suas andanças, né? Suas travessias, entre as Bebendo margens, dessa. é belíssimo, é um A livro, capa, a né? capa Enfim, tem um esqueminha dos rios que se cruzam, né? sim, Eu olhei no mapa, no Google, o traçado do rio, mas, claro, eu aproximei buscando o meu deslocamento. E agora, no pós-doc, eu incluí o Rio Douro e esse traçado, esse tracejado, eu saio da página, porque eu digo, não vai parar, eu vou achar outros caminhos. E daí eu incluí o Rio Douro. muito legal. Me conte um pouquinho sobre suas publicações. Você é escritora também, né? Tem vários livros. Agora, recentemente, você publicou um também, mas eu só tenho 2 por enquanto. Já estou feliz com eles. Você poderia falar um pouquinho como é que surgem essas ideias, assim? Como é que vem, né? Por exemplo, onde as casas se vestem de céu. Como é que surge, assim, de repente, porque é um Ó, eu livro vou falar, tanto para adultos como para para todas as crianças, idades, todas as idades, Cada né? cada um tem Então, uma história, né? Cada um tem uma história. Esse que está nas mãos tem uma história muito bonita, porque é, eu fiz, na época, o curador foi o professor Luiz Freire, você conhece, ele quis que eu ocupasse o claustro de um museu com essas caixinhas de afeto que tinham esses personagens. Então, quando eu faço exposição individual, eu gosto de estar no museu, recebendo as pessoas. Então, eu sempre digo ao museu, olha, terça e quinta eu vou estar no museu, para quem me procura, que quer conversar comigo. E um desses dias eu estava no claustro caminhando e vi que algumas caixas estavam sendo vendidas. Eu fiquei desesperada, Ludi, fiquei desesperada. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu coloco essas peças para vender? Aí eu comecei a colocar as bolinhas vermelhas nas caixas que eu queria dar, porque aquelas caixas de afeto eram pessoas que tinham me ajudado em 4 anos de pesquisa. Eu tinha feito uma sim, caixa para cada um.
tanto no recôncavo baiano como na África. Eu queria entregar essas pessoas. Como eu fiz muitas cartas, eu não me lembro quantas, mas eu gosto muito de série, de quantidade. Eu sempre dou um limite, Sim. assim, né? Mas, na verdade, eu meio que extrapolo. E eu me lembro que o curador disse, tem pouco para esse museu, eu quero mais. Eu falei, nossa, dá muito trabalho, porque eu faço boneco, né? Alguns eu trouxe da África, os recheados com forrinho estampados. Do Brasil, eu deixava o recheio branco para diferenciar. Mas quando eu dava o banho de cera, aparecia um pouco do corpinho, então eu sabia se era brasileiro ou se era africano. E daí eu Ah, comecei a encher. eu fiquei curiosa sobre, eu li sobre esse É, aspecto aqui, de que uns eram bonequinhos, eram recheados de branco e outros com tecidinhos coloridos. Então, justamente isso era para mesmo. Para eu diferenciar. diferenciar, porque eles são idênticos. Eles são idênticos. Você olhando assim, você não sabe dizer. Mas quando eu dou o banho de cera, aparece um pouco do recheio, né, que eu chamo recheio. Ah, E aí entendi. a gente sabe se ele foi feito por mãos africanas ou brasileiras. Enfim, então eu ficava no claustro, né? Uma das obras eram essas caixas de afeto, aí a multidão toda deles. Foram muitos, muitos, É muitos. uma multidão mesmo. A página abre aí, vão crescendo aí, porque eram muitos, né? Que eu pergunto. Daí eu fiquei no claustro e olhando, me despedindo das caixas, né? Porque muitas foram vendidas e muitas para estrangeiro. E eu disse, bom, eu tenho que me despedir dessas caixas. Aí chamei um fotógrafo e disse, olha, eu vou abrir que minhas caixas de acrílico sempre tem uma portinha, né, para limpeza. Eu vou abrir, eu quero fotografias maravilhosas. Aí ele fez fotos e sempre eu ficava nesse claustro. Foi aí que eu entendi o sentido de um claustro, né, que é hortus conclusi, é lugar de meditação. Então eu ficava Sim, circulando naquele claustro, olhando as caixinhas do museu. Conclusão, a história vinha. Eu digo, mas como eu vou me despedir? Eu tenho que agradecer essas pessoas. Aí eu comecei a me lembrar de cada uma delas, né? Seu Valdemar, que vivia com o pé no rio, outro no mar. Então eu comecei a escrever as lembranças, porque eram ex-votos, e daí eu comecei, eu me lembro que o diretor passava, fazia, o que é que você tanto escreve? Eu falava, um livro. Eu estou escrevendo meu livro. Quando a exposição acabou, exatamente, seu Valdemar está aí também, ele vivia com o pé no rio, outro no mar. Daí o que acontece? A história estava pronta, então eu passei. Então ela surgiu de observar a obra mesmo. Outras vezes o livro nasce junto com a obra, né? Eu já estava orientando uma aluna que está no Ceará e disse, olha, palavra é companheira de artista. Ela não descreve, ela reflete. Escreva o que você é está verdade. pensando. Então eu estou sempre com um caderninho anotando, né? Eu fiz agora uma live para o 2 de julho, eu estava caminhando, fazendo meu exercício, minha filha estava perto, eu disse, grava, grava, grava o que eu estou pensando. E aí ela gravou E eu acredito nisso, eu acho que quando a gente Sim, caminha, o pensamento vem e você formula as ideias. Então, é, cada livro tem uma flui. história, né? Cada livro tem uma Ah, história. que maravilha. E esse último que você lançou agora, recentemente, não foi? Eu até escrevi na ANPAP, ontem foi o último dia, né, para publicação, Sim. o lançamento de livros. Eu inscrevi o meu memorial, né, que Uhum. eu chamei Compartilhamentos, que é um neologismo que foi criado pela Lucimar Belo, e eu pedi emprestado para dar o título, né, ela estava até na minha banca de pós-doc. Compartilhamento, porque eu compartilho trilhas, que é um memorial em tempo gerúndio. Eu vou lançar ele na ANPAP, que ele não teve lançamento presencial ainda. Eu Sim. escrevi também um livro em Portugal com a minha orientadora. Ela mandou agora, tivemos um portador, eu recebi os livros, estão lindos, sobre todo o meu Sim. projeto lá, que é Trilhas de Cristal. E tem um livro que está em prelo na minha editora, que eu acredito, eu escrevi na ANPAP. Me prometeram que em setembro sai. Então, eu vou estar lançando 3 livros na ANPAP, um feito em Mas olha, 2019, outro feito em que 2018, antes de eu maravilha. viajar. Então, eu estou sempre escrevendo e eu acho que fica também, sabe, Ludi? Eu acho que livro é Sim, livro, a gente vê e... Eu, de vez em quando, estou lendo um livro meu, assim, sabe? O Jorge Amado sim. me disse que livro não se lê depois de publicado, porque sempre você acha alguma coisa
que você gostaria de mudar? Aí eu falo, para É mim não tem verdade. problema, porque eu escrevo outro. Eu escrevo outro. É como uma. Eu acho que isso é inerente ao processo criativo também. Você não faz um objeto velado, você faz vários, né? Então, é como que se não esgotasse num e precisasse, né, dar uma continuidade no outro e no outro, né? Isso é muito É, interessante. Eu acho que é bem essa questão do processo criativo mesmo, né, do artista, de que a gente vai desencadeando também ideias e acho que a gente vai, sei lá, dialogando com o próprio trabalho, né, e não esgota num e continua no outro, né, então, na realidade, a arte é uma pesquisa constante, né, e a gente vai dando continuidade ao processo, né, então, você foi eu agora, acredito, você foi sim, agora no coração da montanha, no coração da montanha. Quando eu digo, quando meus orientandos atingem o âmago da questão, eu digo, agora você encontrou o coração da montanha. Porque é isso, toda matéria tem potência. Um trabalho não te dá conta para você criar essa potência. Então eu faço uma série. E também é mais sim, fácil de eu conseguir vender, porque eu sou muito apegada às coisas que eu faço. Ontem eu desfiz uma venda. O colecionador, mas professora, digo, meu querido, esse bonsai que eu acabei de mostrar, isso eu não consigo me desfazer, não. Não vejo um ninho, né? Mas o bonsai não sai de mim. Porque eu sou, tem histórias, cada trabalho tem uma história, então eu sou difícil, assim. Agora eu estou tentando, né? Agora com a aposentadoria da universidade, eu estou tendo mais tempo no ateliê, estou produzindo muito, e a sim, minha assessora está me incentivando para eu trabalhar esse desapego. Falou assim, ó, deixa comigo a venda, não se meta. Tá? Eu digo, não, mas eu tenho que me despedir, né? Assim não, porque eu sou muito apegada, assim, porque é a é, vida, gente, que está ali, né? É a vida que está ali. sim, sim, sim. Me fale um pouquinho mais das águas sagradas. Das águas. Você nasceu no Recôncavo Baiano, né? E eu achei tão linda, né? Também. E quando eu retomei o teu trabalho aqui, os livros, eu não sei por que imediatamente me veio essa coisa da água. E aí, claro, depois eu fui ler no teu trabalho, né? Acho que é aqui nesse das tantos contos e contas, que você cita muito o Gastão Bachelard, né? Sobre Água e essa ideia sonhos. de que as águas são abundantes. Você falou no início, né? São preciosas, são seminais, né? E como isso tá impregnado também, acho que essa questão no teu trabalho, no sentido de em busca dessa pureza e ao mesmo tempo essa força cultural, de essa busca de identidade também, né, que é muito forte, eu acho que do baiano especificamente, porque as raízes, né, culturais são, a gente percebe, né, Bahia é Bahia, né, diferente, claro, como o Rio Grande do Sul também, né, a gente tem as nossas influências também, nossas raízes e, enfim, né, São Brasis, então, né? São muitos Brasis, né? São e eu Brasis. gostei muito de que eu até vou ler uma frase que eu acho que você citou também, porque eu tenho o livro aqui do Gaston Bachelard, que é justamente Água. esse, né? Depois eu percebi que você citou também, né? E vários livros, eu acho que eu tenho a coleção inteira também, Bachelard, que eu acho Parece que que ele fala com a gente, né? Eu converso com ele o fala. E tempo. a gente Ele, vai, né, nessa outra, né? E ele fala assim que uma gota de água poderosa, uma gota de água poderosa basta para criar um mundo e para dissolver a noite. Eu acho que é isso que é a arte também, né? Isso que tu trazes também no teu trabalho. Desculpe te falar tu, que é o nosso hábito. Eu vou cuidar para falar é você, mas gostoso, é agora foi gostoso natural. escutar. Então, e é justamente isso, né? O que significa esse dissolver a noite? Você acha, eu, que, É,
Ó, que seria? água para mim é mistério, né? A gente é aquela coisa que eu falo do velar, né? Água É, vela, ela vela muita memória. Eu tenho muita referência assim, e reverência mesmo ao mar, porque o mar sim, ele é caminho, né? Ele é caminho sim, onde todo o trânsito dos escravos foi feito. Então é um lugar que navegou muito ouro, muito escravo, muita dor, muita glória. Então é sim, sempre caminho. E o mar nos leva a outra água, que é a água doce, como eu chamo. Tem um outro livro que eu sim. também publiquei sobre as águas, que eu chamo Onde se esconde o cinza luminoso, que eu falo das cores. E eu fiquei muito feliz quando a mãe Estela fez a orelha, né, do livro. Eu falei, agora eu tenho licença, né, para falar dessa energia, da força das águas. E ela tem esse mistério, ela tem esses segredos que nunca ninguém vai saber a verdade, né? Por mais que Uhum. você leia, como o Pierre Verger escreveu, são fluxos e refluxos. Tem um livro que eu gosto Sim, muito, na verdade é ficção, é um romance, mas é de uma pessoa que morou, ele até ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que é o José Olinto, que é A Casa das Águas. Ele fala de uma família de ex-escravos que volta para a África, né? Encontra o continente uhum. todo repartido com ingleses e holandeses. Então, ela tenta sobreviver e ela começa a vender água. Eu acho que esse livro foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, porque a relação da água com o baiano também é muito misteriosa. A mãe Estela Sim, dizia que eu sou de Oxum, né, das águas doces, e eu me reconheço. Né? Alguns amigos que estão aqui na live me escutando sabem como eu fico diante de uma cachoeira. Eu sim, viro uma criança, sim, porque para mim é esse berço de oração, de proteção. E são águas que vêm do céu, imagine, águas que vêm da terra, imagina a preciosidade disso. Então, a água é, para mim, travessia, mistério, veladuras, segredos. Eu sempre digo, eu trabalho com segredos que são velados pelas águas. Então, eu tento no meu trabalho sempre trazer esses segredos, entende? Para sim. mim, a água, eu moro em frente, né, a Bahia de Todos os Santos. Então, eu Sim, passei a você minha mostrou uma vida, foto outro dia. Então, eu essa passo, presença da água é muito forte, né? é muito forte, é muito forte. E É, para mim é uma reverência mesmo, sabe? Eu não represento a água em momento nenhum. Você não vai me ver pintando um mar, não. Eu trabalho mas com o ela está segredo do mar. presente Ela está presente no nas conceito. transparências, no próprio trabalho, então, na fluidez, né? Eu digo assim, das transparências, das nuances, às vezes, no próprio tingimento, né? Entra Água, esse elemento, entra né? A água. água, né? Então, na realidade, a água é um embrião, né? E a gente, de uma certa forma, vem, né? A nossa origem, a gente é gerado dentro de um líquido, dentro de uma água, né? Então, você mesmo cita também que é uma substância de vida a água, né? E ela acolhe todas as imagens da pureza, no caso, como diz o Bachelard, O né? bachelard. Então, é algo fantástico, né? E o baiano costuma dizer, eu tinha um ano e... Desde a pandemia, né? Março, a gente já está com um ano e tanto, né? De pandemia. Sim, Eu não tinha ido mais tomar banho de mar. E eu falava, gente, parece que eu preciso trazer a vida, né? E você sabe que eu fui hospitalizada, tive sim. Covid, meu esposo também, e nós não fomos mais Olha ao só. mar. E esse final de semana, minha filha disse, mãe, eu vou dar um presente, a gente vai tomar um banho de mar em Guarajuba, que é mar aberto aqui, é bem longe, no litoral. Nós fomos, assim, e eu Sim. brincava com os netos, dizendo, ó, se você for nessa onda, você vai parar na África, viu? Depois eu contei para eles que muitos escravos se jogavam aqui na Baía de Todos os Santos, achando que o corpo iria ser recolhido na África, né? Quando eles se jogavam com corrente e tudo para morrer, porque eles não queriam Olha ser só que escravos. interessante, né? E aí eu tomei aquele banho de mar, sabe? Então, assim, parece que você está lavando a alma, né? Acho que o Sim, sal também uma substância muito importante na nossa cultura, né? E daí é. você lava a alma, né? Eu disse, agora eu estou pronta para enfrentar o ano. É como se eu tivesse renascido após aquele banho.
de mar, né? Do mar aberto, que dá Sim, aquelas sim. ondas imensas e que a gente sabe que vai parar na África, né? Que é É. caminho para a E o África. que vem agora para frente no teu trabalho, assim, o que que ainda está te... nesse momento você falou dos objetos velados também. Tem aquele que são as crisálidas, que eu acho belíssimo. A Sim. gente lamenta que não pôde mostrar É, hoje, né, quando você aqui falou que nas não, imagens. quando você falou que não podia mostrar, eu fui no ateliê, porque já está tudo embalado para exposição, mas eu consegui desembalar alguma coisa. E também no Sim, Instagram, depois a gente, né, @Viga Gordilho, está tudo lá no sim, Instagram. Eu estou agora tentando sim, organizar meu Instagram, formar mesmo uma galeria. Quando eu mostrei esses pequenos ninhos com as galinhas de jacarandá, e depois sim. vieram uma série que eu trabalhei com bonsais, depois eu comecei a pedir esse colecionador que eu não quis vender, ele falou, tá, e se eu te der alguns bonsais, eu chamo bonsais adormecidos, você transforma para mim? Eu digo, vamos ver, eu transformo, mas eu não sei se eu consigo vender. Mas como vem de outra pessoa, talvez eu consiga. Aí ele ficou de me deixar aqui amanhã uns bonsais que eu chamo adormecidos. E esses galinhos de jacarandá, eles sempre me alimentaram. Depois que eu envolvi essas folhas, eu comecei a tingir outras fibras, né, que eu trouxe da Argentina. Ai, eu Eu acho, lá ai, trabalho com lã de é carneiro. lindíssimo. Eu fiquei É, apaixonada. Aí tem as folhas e sagradas também, não? E eu furo, tá vendo? Eu deixo o galinho escapar, né? Como a natureza. Ele é todo tingido com folhas, com anil, né? Folhas do Uhum. anileiro, para dar esse azul lindo. Folhas de E o anileiro? ouro sempre. É o que faz o nosso jeans, né? É o que tinge É? nosso jeans também. Daí você tem a questão da fibra também, que eu gosto muito. Tem lã de carneiro, lã de ovelha. Uhum. E na Argentina eu pude trabalhar com algumas tecelãs em Rosário e Córdoba e trouxe muitas lãs e guardei essas lãs e agora que eu estou usando. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é já série Ninho, que eu chamei série Ninho. Que a caixinha já é mais quadradinha, esses furinhos, tá dando para ver aí? Eu resolvi Sim. fazer depois. Então você vê que tem linha, tem fibra, tem tecido rasgado, tem vários elementos que eu vou buscando, quase os tons do secolar, né? Eu adoro violetas. Eu vou Esse aqui buscando. tá. E É. esses tingimentos começaram com esses colares na ilha. Eu ensinando as Começou mulheres a. aqui. Começou aí. E hoje eu tinjo e faço esses pequenos objetos, que são pequenos mesmo, mas ao mesmo tempo eles são uma série de 7, sempre a série de 7. Porque até esgotar a possibilidade do material, aí eu vou para uma outra coisa. E eu tenho trabalhado E nessa são sempre metamorfose mesmo. esse outro ali também são 7 objetos. 7, 7. Todos eles são 7 objetos. No Instagram tem fotos dele, porque no Sim. destaque, né, tem um destaquezinho que eu chamei fibras. Então, inclusive você postou coisas lindas. Falei, ai, onde é que Ludi conseguiu? Até roubei, botei no meu Instagram. Você postou fotos lindas. E aí Sim. eu estou separando meio por categoria. Mas atualmente eu trabalho com a palavra, com os objetos e com pinturas. Esses elementos agora estão voando para telas e eu estou fazendo pinturas grandes com eles, Você né? fala, inclusive você fala de um aspecto atemporal, né? É nesse sentido que você quer dizer que, Não tem idade, né? Não tem época, não tem. O que é o tempo, né, Ludi? O que é o tempo? sim, Eu fico me perguntando muito o que é o tempo, né? Eu estou tão próxima da minha infância, desde que eu escrevi meu titular, gente, eu me vejo criança. Então, assim, eu tenho 68 anos, eu falo assim, gente, por que é que essa infância está tão próxima de mim? E eu tenho lido muito sobre isso e vejo que a gente guarda o que a gente quer na memória. Eu tenho uma sim. irmã mais velha que diz que eu roubo a infância deles, porque eles me contavam os casos e eu transformei esses casos em mim. Você não era nem nascida, eu digo, mas eu lembro. Você não pode lembrar, então eu roubo. Se eu não lembro, eu roubo. Então eu virei meia ladra. Eu digo a meus alunos, ó, toda arte nasce em um quintal. Seja ele fictício, real ou roubado. Se você não tem, invente.
Mas a sim, gente, né, trabalha com essas... Acho que tudo isso está muito infância. Eu não sei também, é. como eu convivi com a minha mãe já velhinha, e ela estava muito próxima à infância, ela me contava coisas muito lindas dela. Ela foi Uhum. interna, era professora de arte, também pintora, e ela me Pois contava é, coisas... eu li isso na sua biografia, achei curioso É, também, porque eu acho que daí também vem toda essa sua vem as caixas, eu acho que vem energia. as caixas, vem dela, porque ela adorava uma caixa. Tinha caixa de Ah, martelo, também. caixa de... Tinha caixa de tudo. Ela usava um biscoito Aimoré naquela época, que ela guardava aquelas caixas de metal e guardava os materiais de arte. Eu ficava enlouquecida com aquelas caixas. E hoje eu vejo que a coisa se repete de uma outra forma, né? Ela se Sim, é repete. interessante como essas questões acabam retornando, né, de uma outra forma, né, na vida da gente, né? Nós vivemos, eu acho que a gente tem que envelhecer muito próximo à criança que nós fomos, sabe, Ludi? Eu É, procuro sempre dar as mãos à minha criança, sempre. sim, Porque eu acho que vem toda a ideia de sonho, de utopia, de coragem, sim. né? Que a gente vai perdendo com o tempo. Então eu fico lembrando da criança que eu fui. E fico de mão dadas com ela o tempo inteiro, assim. Eu digo, "Olha, não vai embora hoje Ai, não, que eu preciso de você." Então, acho que o artista é isso, né? Eu acho que Chagall falou muito disso, é. Picasso falava disso. E às vezes a gente nem tem nem tem tanta consciência de como isso é forte muitas vezes no trabalho, né? Na hora Eu que acho você que quando escreve o memorial, você vê como está presente. Na hora que você escreve o memorial. Você já é, fez titular? Já fez seu concurso? Você já escreveu seu memorial? não, 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 Você não. vai ver como você volta, porque é impressionante, porque você começa a falar lá de trás, né? E daí você, quando não lembra, você pergunta ao irmão. Eu perguntava à minha mãe, quando eu voltei de Portugal, mas ela lembrava mais da infância do que, vamos dizer, da minha juventude. Ela Sim, lembrava eu pequena. E daí eu fui pensando como a minha obra sempre repercutiu isso e eu não tinha consciência. Uma vez eu fiz sim, um armário sabe esses armários de dentistas, que é sim, todo de vidro, de antigamente? sim. Um amigo que tem um antiquário me deu de presente um desses armários e eu resolvi fazer ele verde. Então eu plantei em cada prateleira folhas sagradas e cultivei ele durante um tempo e expus esse armário verde. E a minha irmã mais velha, essa que diz que eu roubo infância, chegou perto de mim e falou assim, nossa, é o tanque de água da nossa infância. Falou assim, como? O Olha só. cheiro, é o cheiro, você conseguiu trazer o cheiro da nossa infância. E você brincava crescia aquelas eras, né, no lugar úmido. Disse que eu gostava de brincar no chão, onde jorrava água, né? E minha avó gritava, fecha o ladrão, o tanque tá cheio. Que era... E eu gostava daquela cachoeira e ficava ali naquela umidade. E ela dizia, eu tô vendo o tanque aqui na minha frente. Aí começou a Olha cair a só que ficha. interessante. E a gente Eu vi um faz isso. trabalho, eu acho que no teu Instagram, que é uma caixa também cheio de eras, faz referência a isso também? Esse É? trabalho eu expus em São Paulo, no Seminário Internacional de Arte e Natureza. Eu também cultivei, como se fosse um terrário. Eu fiquei um tempo cultivando e depois eu vi que a Uhum, planta buscava espaço. Aí, como eu tinha que fechar o terrário, foi aí que comecei a abrir os buraquinhos. E é lindo como ela vai procurando a luz, né? E ela vai entrando naqueles sim. buraquinhos. Porque um trabalho dá origem a outro, né? Acho que tudo que eu estou falando aqui Uhum, soltos, né? Mas dá para a gente sentir uma linha de pensamento, como uma obra gera outra, né? Uma obra gera uhum. outra. E esse É, processo é assim. e isso é muito, muito importante. O teu trabalho é fantástico. E eu acho que ultimamente, agora desde que você tem mais tempo, né, como vivendo uma pseudo-aposentadoria, né? Como a gente pode entrar mais em contato também com o teu trabalho e cada dia eu estou mais apaixonada, né? Porque nossa, eu digo, quando que a Viga produz tudo isso, né? É Eu sou uma incrível. formiguinha, eu sou uma formiguinha. Eu só vou dormir quando o corpo pede, né? Enquanto eu tiver energia. Quando eu falei com você, eu falei, estou fechando a luz do ateliê. Eu trabalhei o dia inteiro. O dia inteiro. E tive hoje 2 lives de manhã, né, com a academia, depois orientei uma Uhum, aluna, mas de tarde eu fiquei no ateliê
sabe? Porque, assim, é uma coisa tão boa, tão É. prazerosa. E Você as abre uma suas gaveta, cartas? Fala das suas cartas rápido. Nós as temos cartas, 3 minutinhos ainda. Aquelas oh, cartas que você escrevia, e agora eu vi é, algumas, e tem tem imagem junto, tem tem fotografia, bordado. reflex. Sim, É como ai, eu disse, são muito lindas. cada um. Por isso que é difícil você se desfazer dos trabalhos, porque é a É, vida que está ali. Essas cartas, quando a minha mãe faleceu ano passado, nós ficamos um mês sem adentrar o apartamento, depois a gente teve que adentrar para tirar as sim, coisas, enfim, distribuir essas coisas. E eu comecei, as pessoas escolhiam coisas valiosas e eu achava que eu estava pegando o mais valioso, que era a partitura musical, restinho de bordado, ela sabia bordar, fazer crochê. uhum, Era uma pessoa super... Colégio de freira, né, eles ensinavam tudo. E daí eu comecei a recolher muita coisa dela. E guardei também uma caixa, fiquei sem abrir. Quando eu abri, que ela ia fazer um ano agora de falecida, eu disse, eu quero dar a meus irmãos alguma coisa. Não, eu vou escrever umas cartas. Daí eu comecei a pegar cartas que ela escrevia para meu pai, recortar, completar, mudar o sentido das cartas. Peguei também vários exames que eu tinha feito no hospital, juntei com uma coisa de catarse, os bordados dela, fotografia, mas sempre os objetos dela. E chamei de cartas desenhantes. Fiz 7, uhum. fiquei com 3 e dei uma para cada irmão. Que Ah, que aí, né, lindo, que eu dei e falei, ó, um lindo. pedacinho da nossa mãe Ah, vai morar com pois vocês. E é, aí, desenhei a história de vida dela, em vários momentos da é, vida dela. é. Realmente seu trabalho é Dorme pleno de. tarde porque mora na Bahia, tá ouvindo aí? Aqui no sul, com Sim. esse frio, não tem como. Nem um chimarrão ajuda, Ah, né? seu trabalho é visceral, é vida, isso que é arte e vida, né? Impregnado de vida, de história, de memória, de sentido também, né? Então, nós estamos chegando ao final, quanto tempo nós temos? 3 minutinhos ainda temos, não sei se alguém É. gostaria de dizer mais alguma coisa, Eu não estou ou lendo. E alguém essa gostaria história de da fazer alguma Bahia, pergunta. Umas perguntinhas aqui. a Oi? história da Bahia é Umas verdadeira, perguntinhas. porque o sol entra na nossa casa, eu não tenho cortina, daí eu tenho que acordar mesmo, Não, sabe? Então a gente acorda com o não, sol e dorme muito bom. com bachelar, né? Com um pingo de água que traz a escuridão. Ai, é muito lindo o teu trabalho. Eu digo assim que eu não conhecia tanto o seu trabalho e foi um prazer enorme te reencontrar, né? Porque nós Imagina. nos encontrávamos assim rapidamente Em vários lugares do Brasil, mas nunca sentamos para Exato, conversar, né? A é verdade, é pandemia, verdade. a É, pandemia trouxe essa coisa. algumas vezes eu fui para a Bahia por sua causa, né? Porque você era presidente da É, ANPAP, então promovia lá todo, né? Era uma festa também, era uma né? festa. Baiano Com adora uma festa, né? acarajé. Lá no Recôncavo Baiano também foi Foi lindo, maravilhoso foi aquele lindo. Vocês encontro. não tinham para onde fugir, fugiam pelo rio. Eu falava ali, ó, cheio de ampapiano pelo Paraguaçu, porque ali não tinha para onde ir, mas vocês acharam o caminho do rio. Eu achei muito lindo. Eu falei, minha, descobriram as canoas, eles vão fugir, porque a gente quer conhecer, né? Que são cidadezinhas tão E lindas. o mais curioso que ficou na minha memória daquele tempo, já fazem anos, era aquela ponte que fechava à noite, né? Era, Fechava a era. porta, 2 lados da ponte tinha E um a gente portão e podia ninguém atravessar. passava. A E nós cidade estávamos não do se outro lado do comunica. rio, tínhamos que voltar e a gente preocupado como que nós íamos voltar para o hotel. E essas Mas daí coisas tinha só uma passarela ao lado, né? eram ao Então lado. foi. A ponte fechava para os carros, né? Fechava para os carros até um Exato. horário. Teve um horário, às 8 da noite fechava a Ó, a ponte para os Lucimar carros, tá não, aí, ó. ninguém andava. A Lucimar entrou aí. Gratidão às duas. Nós amamos você também, Lucimar. Sim, a Delícia. Lucimar, ai, muito obrigada. A Lucimar também foi da minha banca de doutorado, Eu já também. disse que eu É, roubei o compartilhamento dela e uso horrores. Eu já disse a ela, tem que escrever um livro de palavras que a gente rouba. Porque ela fala coisas é. tão maravilhosas, ela cria neologismos tão fantásticos. Sim, E aí maravilhosa. eu roubo, declaradamente.
Mas essa questão da infância, eu me dei conta de algumas questões também quando eu fiz o doutorado. Também das questões que eu vivenciei na infância, até pelo uso do fogo, né? Porque meu pai era um fabricante de sabão, né? Então ele moldava, né? Tinha aquela coisa de misturar, de moldar, e enfim, né? E eu me dei conta de várias coisas. Digo, nossa, minha infância está aqui. Eu, na hora de embalar o trabalho, que eu percebi. Aí eu escrevi sobre isso também. Eu conto na minha tese é, essa numa parte especial, né, de que dessa influência dessa, porque eu acho que nós a gente é uma síntese, né, daquilo que a gente traz, né, do nosso ambiente, né, da nossa vida, da nossa, enfim, né, e e é como isso que isso, dá a individualidade do artista. É isso que não sim, torna o artista um grande shopping center, como eu digo, né? A gente vê exato, obras todas iguais. Eu falo, de onde veio ele mesmo? Eu quero saber de onde ele veio. Porque a obra dele eu posso ver exato, em qualquer lugar do mundo. Mas quando você exato, respeita as suas raízes, você se torna antena. Né? Eu sempre digo isso, exato, temos que ser raiz e antena. Para você ser antena, o Milton Santos me ensinou muito isso, né? Você tem que mergulhar no seu território, tem que potencializar a sua vida, né? E tudo que está sim, em sua volta, porque é o que vai te tornar diferente. Né? Então, o que sim, traz a autenticidade do artista é a sua vida, é a sua é, existência, né? É a sua exato. existência. Eu não As sei como é que nós pessoas. estamos de tempo, Podemos ir mais para um o pouquinho. encerramento, que está ficando Então, eu bem vou já. mostrar um trabalhinho que está me olhando aqui, que é de travessia. Como eu disse, cada trabalho tem uma história. Quando eu fui para Rosário, Córdoba, Viga, Rosário, não, Córdoba, o avião de Buenos Aires fechou, o aeroporto fechou. O aeroporto de Buenos Aires, não, o aeroporto da cidade de Córdoba, porque teve um problema lá, o aeroporto fechou. Eu falei, gente, como é que eu vou para Buenos Aires? Eu vou ter que ir de ônibus. E aí eu fui de ônibus, num ônibusinho pequenininho e tal. Menina, foi uma viagem maravilhosa, porque chovia e tinha muita neblina. E eu comecei a fotografar com o celular. E o ônibus parava, né? Tinha acho que umas 5 paradas. E cada parada eu via uma plantação diferente. E comecei a recolher coisas ali que eu pegava em cada lugar. Quando eu voltei para o Brasil, eu peguei aquelas fotos, trabalhei também com pintura. E aqui tem uma das obras, não? Que eu fiz, está vendo a paisagem do caminho de Rosário para Buenos Aires? E aqui tem um cipózinho que eu Ai, colhi que no maravilha. lugar e É. eternizei com ouro. Uma netinha me vendo fazer esse trabalho, olhou, fez assim, "Ih, vovó, que bonito, é um alecrim, né?" Eu falei, é um Caiu um pouco. Acho alecrim. que Acho que foi deu uma, dela, a deu uma internet dela, travadinha ali. a internet dela. É, acho Tem? que foi a internet. Voltei. E É um ale... voltou, voltou. O Aí que eu que ela... disse, é um alecrim. Ela falou, então é alecrim, alecrim dourado que nasceu no canto Ah, sem ser... aquela música que a Aí gente eu conhece. falei, gente, sabe? Então eu vi que a arte, ela tem um alcance ilimitado. A gente vê a obra de arte com a nossa vida, com a nossa Sim, história de vida. Então ela via é. com a história dela. E daí eu disse, então eu fiz uma série desses trabalhos, acho que na época eu acho que eu não fiz mais que 7. E cada um, eu pensava em uma das músicas da infância. E aí eu usava elementos e eternizava com ouro, com as paisagens, daquelas paisagens, Uhum, trazendo esse repertório. E quem me ensinou foi ela. É o que eu falo de escuta sensível. A gente tem que estar... O sim. artista, ele tem uma Ah, escuta sensível, né? Ele isso é transforma. fundamental. É É verdade. fundamental. Eu sou A falante e sou boa Lucimar fala ouvinte. disso também, acho, dessa Fala. escuta sensível para a É. vida, né, para as coisas que estão presentes, né, no nosso. Então E é essa uma questão. atenção, né? Essa É, atenção, é e muito aí mais além, né? e aí o recurso, o meio que você vai utilizar vem junto, né? Vem junto. Eu acho que cada pensamento, ele é visual. Quando a gente imagina uma coisa, já vem a imagem na frente.
Daí a sim. gente vai Quando você, catando. Eu por adoro exemplo, quando você, transformar material, adoro transformar material. Eu sim. sou meia bruxinha, assim, E alquimista quando você mesmo. vem com as tramas ali, aquilo não é que vem anterior, né? Você não faz um projeto anterior, a coisa nasce Não. ao mesmo tempo, pelo que eu Às estou vezes eu percebendo. rabisco, às vezes eu Às vezes rabisca. rabisco. Mas eu gosto muito de desenhar depois que a obra está pronta. Depois que ela está pronta, eu desenho. Falo, agora ela me ensinou um caminho. Aí eu paro. Por isso que eu comecei a pintar esses objetos. Que depois dela pronta, eu olho, eu falo, cada ângulo incrível. Daí eu vou desenhando alguns ângulos, entendo? Vou superpondo. Aí nasce a obra pictórica. Eu gosto de ter o objeto na minha frente. E aí depois eu parto para desenhar. Eu Mas a penso partir do nele. objeto que você criou. Pronto, pronto, pronto. O objeto pronto. Aí, às Que vezes, eu incrível rabisco isso. um pouquinho, mas quem me dá o caminho é o material. Onde eu vou furar, eu olho o ritmo que ele criou, a linha que ele Uhum. desenhou no espaço, eu digo, é aqui. Tanto que as minhas caixinhas, quando eu encomendo na fábrica, eu comprei uma maquininha, né, para furar, e disse, não, deixa que eu furo, porque eu não posso idealizar onde eu vou furar. Depois que eu crio o Sim, objeto, que eu quero saber onde é que vai ter o respiro dele, onde é que claro, ele claro. ele quer respirar, entendeu? Sim. Ai, muito interessante. Ai, eu te agradeço muito. Imagina, Acho foi que uma foi uma delícia. conversa linda. Na Bahia não E tem Senhor do Bom Começo, né? Só Senhor do Bom Fim. A gente ainda estava tentando arrumar slides, mas o povo vai lá e visita o Instagram. sim, Porque não visita o deu para passar Instagram, tem também o teu o site site. também. E onde a gente pode conseguir os teus livros? Olha, se você colocar na Esse estante, último, eu quis esse, comprar, mas esse, depois eu me perdi eu não esse sei. último só comigo ou com a editora. A editora, você no cartazinho de lançamento tem o endereço da editora. Você Sim, entrando lá, eles te mandam, você paga a taxa de correio, eles entregam sim, na sua casa. Eu posso te ah, mandar depois o cartazinho, tem o endereço da sim, editora. Eu tenho poucos exemplares em casa, porque a sim, distribuição fica com eles também. Mas eu posso te sim. mandar também, se você quiser, tá? Ah, Eu vamos, vejo o vamos valor do combinar. correio e a gente combina. Ai, tá. Olha, foi uma Com conversa prazer. linda. Começamos Imagina. muito bem. Sou Ó, ele muito está pondo aí meu grata. website. A gratidão é minha. Esses encontros são muito É, lindos, né? A gente fica nas nuvens e pedindo que tudo dê certo. é. Agora, no 2 de julho, tinha um técnico que se chamava Pedro. Aí começou a dar problema com os artistas. Eu disse, Pedro, você tem a chave do céu. Então você vai abrir esse canal. E aí tudo deu certo. Eu digo, lá vem a bruxinha fazendo magia. Eu Ai, digo, não, ele tem Viga. a chave do É. céu. Ai, que bom esse nosso encontro. Eu amei conversar Obrigado. com você. Eu acho que Eu é também. muito além do que às vezes a gente lê no trabalho. Eu li seus livros, mas a conversa é tão rica, né? É Tão, muito linda. E eu vou te seguir às quartas-feiras. Às quartas-feiras eu vou estar sempre te é. escutando, porque eu Semana adoro que isso. vem vai ser excepcionalmente na terça, porque quarta eu tenho uma Ah, live com um grupo. Mas muito obrigada, foi obrigada a você, maravilhoso. obrigada a Eu todos que estão amei. aí Ai, participando. Foi vamos. muito lindo, E viu? obrigada também Vamos rezar pelo planeta, vamos rezar pelo planeta. Foi o que eu Sim, disse à minha vamos. orientadora hoje. Vamos rezar pelo planeta. Ele está precisando da Sim, nossa oração. Obrigada a certo. todos, viu? Ah, Prazer. Amei ver você com esse colarzinho. Ele é um eu mantra. também. Ah, Ele é sim, um eu sou muito, mantra. tô muito As orgulhosa do teu. meninas cantam quando fazem essa. Eu nunca mais voltei lá. É uma aldeia linda. Elas cantam, trançam, a gente pendura tudo. É lindo, é lindo. Qual é Pronto, é a para dar aldeia essa? sorte. É Lá. aqui, é do outro lado da ilha de Taparica. Chama Ai, Baiacu. que É maravilha. uma zona pesqueira. Eu já trabalhei Olha, bastante com essas mulheres. olha, É isso muito aqui já lindo. fazem muitos anos que eu tenho. Eu Tá chegava sempre num parque comigo. cheio de colar, né? Aí quando eu É, chegava na aldeia cheia de dinheiro, elas ficavam super felizes. Um isso prazer aí. enorme, Isso que é viu? vida, né? É Vida é vida, arte, é arte vida. é vida. E a universidade não tem muros, né? Ela não tem muros. É, que bom. Beijo, gente. Beijo Tchau. grande. Obrigado Adorei. para quem ficou conosco aqui.
nos ouvindo até esse momento. Adorei. Foi muito Abraço. gostoso. Ah, Abraço. maravilha. Um bom chimarrão agora. É isso Beijo. mesmo, tomar um chimarrão. Tchau. Tchau.